Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, um assunto aí para os papais e para as mamães, especialmente aí aqueles que vão, as crianças chegarão aí agora, então já estão aí pensando que a licença paternidade, ela foi sancionada esse mês e essa lei ela amplia de 5 para 20 dias a licença paternidade. Essa prorrogação vale apenas para funcionários de empresas que integram o programa Empresa Cidadã. Que foi uma grande conquista para as famílias brasileiras. Não é mesmo, Carol Malta? Com certeza, e é para falar mais sobre essas reais vantagens aí, Serginho, dessa conquista. Você pode ter mais 10 meninas agora, Serginho. Que eu recebo aí a pediatra Letícia Rubim. Eu perguntei para ela e falei errado. É verdade. Rubim. E também Letícia a psicóloga Bárbara Kelly. Muito bom dia, querida. Bom Sejam dia, muito meninas. bem-vindas. Obrigada. Eu vejo, né, até começando a perguntar aí, uma grande conquista. Eu queria que vocês falassem como pediatra, como psicóloga, da importância já nesses primeiros dias da presença do pai na vida do bebê. Porque de 5 dias para 20 dias já faz uma diferença, não faz? Com certeza. Posso começar? Pode, claro. Então, é o seguinte, eu acho que é uma vitória absoluta, né? Eu acho que o primeiro mês de vida do bebê é o pior em termos de adaptação para a família, para o pai, para a mãe. 5 dias não é nada, né? E assim, no final das contas, nasceu no fim de semana, nasceu o dia de semana, são 5 dias corridos, geralmente. Então, acaba que isso, né, às vezes fica muito corrido. Eu conheço pais até que a mãe vai segurando um pouquinho para tentar nascer na segunda, para poder ganhar, sendo que às vezes poderia ter nascido no final de semana porque é corrido. Agenda uma cesariana, às vezes por causa disso, né, e tudo. E na prática, o que a gente vê? Número 1, tem pessoas que não têm familiares, às vezes mudaram de cidade por causa de questões de emprego e tudo mais. Então, é o pai e a mãe. Chega no 5º dia, o pai foi trabalhar e a mãe ficou sozinha com o recém-nascido, cheio de dúvidas, cheio de problemas. E a época que a amamentação, exato, né? Então, coisas banais do tipo, ninguém pensa nisso, mas quem vai levar a mãe no pediatra, na consulta? A mãe não está liberada para dirigir, isso para as mães que têm carro. Sim. Então, falou assim, vai de táxi, mas o bebê não pode ser transportado sem bebê conforto. Então, o bebê conforto é pesadíssimo, carregar o bebê conforto com o bebê. Sim. Né? Então, assim, como que a mãe sozinha fragilizada naquela etapa. Né? Então, infelizmente, o pai é essencial para coisas banais do tipo supermercado, né? Porque a casa continua existindo, independente do bebê ter nascido. E precisa comprar ali alguma coisa ali para aqueles primeiros cuidados do bebê que porventura tenha faltado. Aquele momento, às vezes, que a criança chora e a mamãe está lá, né? Claro, exausta, até ela levantar, né? Porque se for uma cesárea, né? É mesmo parto vaginal, né? Apesar da mãe geralmente estar em melhores condições, o pai pode ir lá, pegar o bebê e trazer. Isso é que eu defendo aqui no programa. Eu já falei para essa homarada toda aí. Homarada, eu falei, isso, fala. Atenção, de noite quem vai lá, o menino chorou, quem vai lá pegar no bercinho lá para levar para amamentar é o papai. Amamentou, tudo bem, aí parabéns. Amamentou. Quem que vai colocar o menino para rotar? Né? Papai. O papai. Tudo bem. Aí é hora da gente mostrar que a gente é macho. É nessa hora. Isso mesmo, Pastor, e você quer ser macho. Aí as mamães vão, as nossas queridas convidadas aqui, vão falar se eu estou errado. Aí o papai diz, machisticamente falando, mas pastor, no dia seguinte eu tenho que levantar para trabalhar, eu tenho que sair para trabalhar e eu preciso de estar descansado. Sua mulher não vai trabalhar, não? Quem que vai cuidar do bebê, ficar ali atento ali com os olhos, arrumar a casa ainda, fazer? Quem? Me ajuda a ser crente, né? Então, eu acho que isso aí também não vai ter essa desculpa mais. Eu tenho que trabalhar no dia seguinte, não tem isso. E o que a gente vê na prática hoje é que os pais estão cada vez mais participativos. Então, foi esse o tempo que o pai era aquela figura que só fazia o neném, né? Agora, pai dá banho, pai troca fralda, pai coloca pra rotar, cura umbigo, né? Pai adora curar umbiguinho. Então, assim, pai agora é uma figura essencial na casa, pra tudo. Então, é essencial participar, né? Às vezes foi até isso que foi uma grande conquista de 5 dias para 20.
dessa vinda do pai, o pai entrando mesmo para uma função criada por Deus que já não deveria nem ter saído. Mas já que não era reconhecida, eu vejo que é um reconhecimento, não é mesmo? Tem esse valor emocional, não tem, Com Bárbara? certeza. E assim, o pai é o primeiro outro que o bebê lida, né? Quando ele chega ao mundo. Então, esse papel dele ali do lado, dando segurança, apoio para a mãe nesses primeiros momentos, com certeza isso é essencial, né? Isso é de grande valia, isso é a segurança da mãe que está ali lidando com aquele bebê, está conhecendo aquele bebê, né? É tudo muito novo, Sim. Principalmente os pais de primeira viagem, né? É tudo muito novo. A mãe está ali num processo de conhecer aquele bebê e aquele bebê também de conhecer a mãe. Isso que a Bárbara está falando é uma verdade tão grande, né, que a doutora também vai nos falar, a doutora Letícia. Por exemplo, na maternidade, a gente estava lá e eu lembro que um dia eu conversei com uma das enfermeiras sobre isso. A enfermeira pegando o menino, lavando e tal, assim, tudo, aquela habilidade incrível. Muito ágil, né? E eu fiz então aquela famosa pergunta. Para você, então, na sua casa, você deve ter tirado de letra. Não. Foi tudo diferente. Passei aperto, tive medo e tudo. Porque muda, independentemente se é o primeiro, segundo, terceiro bebê, é nosso. Em casa é diferente, então por isso precisa desse Cada um apoio, é né, único, Bárbara? E é um né? momento de fragilidade para a mulher, né? É um momento que ela está lidando com muitas emoções. E eu acho que a presença do pai nesse momento ali para dar apoio, para dar suporte. Muitas mulheres têm dificuldade com a amamentação. E aí esse apoio do pai está protegendo um pouco esse momento, né? Isso é tudo muito E do importante. significado para o bebê, para a criança, a figura masculina. Isso já tem uma influência. É isso que eu falei. O bebê, quando ele nasce, ele acha que ele e a mãe são uma coisa só, é como se eles fossem fundidos. Então o pai, ele é esse primeiro outro com quem o bebê lida. E isso é de muita importância, porque ele traz aí para o bebê uma outra realidade, né? Que aí no tempo certo, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, ele vai aprender essa diferenciação. Então, nesse momento é importante esse pai ali. Eu já ouvi estudos até sobre o aproximar. timbre da voz, a importância do timbre da voz masculina para a criança. Isso já faz toda a diferença. Né? Doutora Letícia, uma pergunta aqui. Essa licença paternidade ampliada, ela também favorece naqueles casos, por exemplo, da prematuridade, não é? Porque até então as mulheres estão se desgastando cada vez mais por causa de trabalho, jornada tripla, quádrupla e etc. Então, a gente, não sei se essa em números como que isso se traduz, mas muita gente está tendo bebê prematuro. Não é muito. O CTI fica lotado, né? Aí o o tempo que todo. acontece? 5 dias do pai são pouquíssimos, até em relação ao tempo até de permanência que o bebê teria ali numa UTI, no CTI ali. Isso ajuda também até nesses casos um pouco mais graves assim, não é verdade? É claro que às vezes 20 dias para alguns bebês prematuros é um tempo curto, né? Que tem bebês que às vezes ficam 2 meses, 2 meses e meio, dependendo da idade gestacional que nasceu. Mas eu não sei se todo mundo sabe, CTI, principalmente para o bebezinho que ainda está precisando de suporte mais intensivo, entubado, né? Bebezinho que ainda está mais um pouco grave. Esses bebês têm horário de visita e são horários comerciais, geralmente. Então, o horário que o médico dá notícia para a família é um horário geralmente no meio da manhã, que dá aqueles boletins. Então, o pai simplesmente não pode participar nunca, né? Porque ele está sempre trabalhando. Então, é óbvio que 20 dias não resolve o caso de prematuro extremo, que às vezes fica um período maior, mas a grande maioria dos prematurinhos que ficam um tempo intermediário aí no CTI já ajuda bastante, né? Para poder ajudar, Vamos dizer, levar a pelo mãe menos até o passa hospital. esses dias mais críticos ali, ele está ali, não é? Sim, né? Até porque a mãe tem que ir e vir para o hospital, então tem uma figura que vai estar lá do lado, E também receber as notícias que nem sempre são boas, né? Sim. Então o casal tá junto nesse momento é imprescindível. E 20 dias gera também uma ambientação até da casa nos seus usos e costumes, Sim, rotinas e sem tudo. dúvida. Então fica mais fácil os dois ali, um dando força pro outro, né, Marcos? Com certeza. Não, e até ela está falando da questão do CTI, o levar ao hospital, né? Acompanhar a mãe nesse processo, né? A presença do pai é sempre importante. A gente sabe que a adoção também, os pais que adotam também têm esse direito. Eu queria que você falasse, Bárbara, dessa importância. Primeiro, a questão da adoção,
de você estar ali, pegando aquela criança a partir daquele período, e aí a idade vai variar, né, de acordo com a criança que será adotada. Da importância, do significado disso, desse pai, que a partir daquele momento ele passa a ser uma referência, o pai para aquela criança, ter esse tempo maior com ela. Eu acho assim que eu tenho ficado muito feliz porque eu acho que isso tem vindo mais à tona, a discussão desse papel do pai. Eu acho que sempre muito se falou a respeito do papel da mãe. Sim. E hoje a gente tem discutido muito mais a importância do papel do pai. Graças a Deus. É verdade. E assim, é imprescindível, né, o tempo do pai com o filho. Num processo de adoção, a criança sentir parte da família, saber ali como que é o funcionamento da casa com aquele pai ali dando segurança. Eu falo que acho que a segurança é a palavra principal a respeito de papel de pai, sabe? Para a criança. Então a gente vê que crianças que têm ali um pai presente, elas têm mais facilidade na escola, menos dificuldades em relação à aprendizagem. E aí já tem estudos falando assim que elas têm mais facilidade na escolha da profissão. São Então, mais assim, seguras de uma certa forma, né? De uma certa forma. Certa forma não, Então, de uma forma assim, geral. Mesmo se for um caso de adoção, uma criança maior, é essencial a presença desse pai ali para estar dando esse suporte, para estar dando essa sensação de segurança para essa criança que está chegando ali no novo lar que está sendo estabelecido, né? E até nessa temática de adoção, né? A gente sabe que a adoção é um negócio assim diferente. Porque, por exemplo, o casal está ali na fila para adoção. Isso. Hoje está lá esperando. Um telefonema muda tudo. Muda tudo. Ó, amanhã você já tem que vir buscar aqui porque tem a sua criança, já vem amanhã. Então, tem que fazer tudo o que faria em 9 meses, Aquela em 24 horas. Né? Então, a presença do pai, até relatos de nisso é casos, importante. assim, né, transforma a vida da noite para o dia, né, sem ter realmente esses 9 meses. Então, assim, a família está esperando, liga, semana que vem a criança está aí. Aí vai sair para comprar os móveis do quarto, montar o quarto, como que vai ser, ver uma escola, e aí muda tudo. Então, assim, é muito importante a presença desse pai. A Bíblia fala do homem como provedor. Eu vejo não só provedor físico, emocional, espiritual. Vai muito além somente da provisão financeira. Eu chamo de provedor plural. É aquele guarda-chuva ali sobre a casa. E eu pergunto para você, doutora Letícia, a importância, a gente está falando sobre, ampliou a importância do homem mesmo, né, presente ali com a esposa na chegada do filho. Fala dessa importância ali no momento do parto. Né? Você que está ali sempre fazendo tantos partos, estando junto com as mulheres, com a diferença de ter o papai ao lado ou não ter. É interessante que eu fiz a residência num hospital público e tinha muita incidência de parto de adolescente, que às vezes o pai não está presente e tudo, e era praticamente a maioria, assim. Sim. Então, hoje eu trabalho no hospital privado, foi a primeira coisa que eu comentei, assim, quando eu mudei, eu falei assim, nossa, todos os pais estão na sala de parto e é outra vibração, assim, que é uma outra energia, sabe aquela sala de parto, até vocês vezes, sentem essa diferença. porque eu acho que às vezes, quando não foi aquela gestação tão planejada, que o pai tá ali junto, nem é um momento tão feliz quanto poderia ser, assim. Então, às vezes, tinha várias mães que ganhavam sem nenhum acompanhante, não era nem só com o pai, eu morria de dó, assim, porque é um momento tão feliz, né? Mas a presença do pai na sala de parto é incrível, porque seja vaginal, seja cesariana, né? O pai pode ficar o tempo todo do lado do neném. Então, às vezes, quando é cesariana, a mãe acompanha menos do que o pai, porque a mãe fica coberta com o campo, o pai que vê fazendo todos os cuidados com o bebê, as medidas, tira foto, aquela festa, né? Então, eu acho que o parto, pelo menos, mesmo o pai dos 5 dias consegue acompanhar sempre. Então, isso aí ele não sofre. Eu vivi isso tudo aí. É lindo, muito emocionante. E claro, ainda assim, tive tempo para chorar e tudo. Só não passei mal porque eu aguentei firme. Mas eu sempre falo com os pais, se passar mal não tem problema, não é vergonha, que já teve um pai que caiu em cima de mim na sala de parto. Porque fica com vergonha, porque antes de passar mal, já começa, ele acha que vai melhorar e não melhora, e não é nenhuma vergonha, O primo da minha esposa estava assim, filmando o parto assim, aí só vê a imagem fazendo assim, filmando o corpo. A luz.
Só voltou Mas pro teto. é muito linda a presença do pai na sala de parto, porque Eu vejo é um evento final mesmo, essa daquela lei é um preparação toda resgate dos 9 daquilo meses, que tem né? que ter. Eu acho incrível. E só lembrando também que essa lei, ela não é só em relação à licença dos 20 dias. É óbvio que é muito pouco, porque é a mesma coisa do pediatra no primeiro ano de vida, que o menino vai todo mês no pediatra, a gestação é a mesma história, todo mês a mãe está lá. Mas parece que o pai agora vai ter direito a acompanhar a mãe em 2 eventos quaisquer médicos. Então, uma consulta, às vezes uma ultrassonografia, No mês? durante a gestação. Ah, tá. Que legal. Então agora ele já vai poder, por exemplo, ultrassom morfológico, que sempre gera muita expectativa, ele poderia ir, talvez uma consulta, né? Talvez a primeira consulta da mãe, que eu acho que é a consulta da gestação mais importante, né? Que vai tirar todas as dúvidas e tudo. E falar também para as pessoas para chamarem a atenção dos patrões, porque as empresas cidadãs, elas são a minoria, são empresas enormes que elas, né, a parte delas são lucro real. Então, só esse tipo de empresa que vai ser contemplada. E a gente está falando muito da licença paternidade agora, mas foi quem ampliou a licença maternidade para 6 meses, é esse mesmo tipo de empresa cidadã. Que o benefício, na verdade, que a empresa faz você vai dar aquele benefício para o funcionário e o governo vai te restituir depois na íntegra aquele valor. Sim. E é desde 2000 que existe a lei da licença maternidade, porque por lei são 4 meses que podem ser ampliadas para 6 nesse contexto da empresa cidadã, mesma história da licença paternidade. E 6 anos depois, só 10% das empresas que teriam direito a isso aí efetivamente o fazem. Talvez por desconhecimento, tanto do funcionário quanto do empregador. Então, a empresa não tem nenhum malefício, tem alguns estudos mostrando que até como forma de gratidão, o empregado, né, fica mais fixado àquela empresa, porque proporcionou para ele um tempo maior, e isso é válido tanto para a licença maternidade quanto paternidade. E tem uma série de leis que às vezes não são respeitadas. Então, o direito de creche, quando tem um determinado número de funcionários na empresa, já é obrigatório. E por aí vai. Então, esse tipo de coisa vão se somando, né? Então, a licença maternidade maior, a licença paternidade maior, juntando com essas outras coisas de creche, para facilitar, para ter uma criação menos estressante. E uma família, né, mais estruturada, já começando exato. desde o início, né? Exato, desde os primeiros dias. E nessa relação custo-benefício também, o empregado, sabendo que às vezes o filho está bem cuidado, está tudo certo, ele vai produzir muito mais, certeza. ele está melhor, a família está bem, ele está bem, naturalmente. Porque você trabalhar com aquela tensão toda, não, como que está lá, como que está... com quem que eu vou terrível. deixar, né? É horrível. E do ponto de vista pediátrico, assim, principalmente o primeiro mês de vida, é quase impossível o neném precisar de uma consulta só. Geralmente ele vai na primeira consulta, o neném tem uma perda de peso inicial nos primeiros dias. A regra é ter dificuldade com a amamentação e não o contrário, né? Então, icterícia, o bebê obrigatoriamente tem que ser consultado no 5º dia de vida para avaliar a icterícia. Nesse 5º de vida, geralmente ele ainda está perdendo peso, a gente tem que mandar voltar uma semana depois. Às vezes, uma semana depois, as coisas não chegaram no eixo ainda, tem que voltar mais uma vez. Então, alguém tem que levar essa mãe para fazer as coisas, né? Então, a presença do pai realmente é imprescindível. Eu louvo a Deus, até compartilhando minha experiência aqui, até pelo meu trabalho, assim, eu consegui ter essa flexibilidade. Hoje meu filho tem 12 anos, minha filha tem 9 anos. Se eu não fui em 3 ou 4 consultas dele esse tempo todo, foi muito. Faço sempre questão, claro, a gente tenta marcar os horários, né? Depois do trabalho a gente tenta mobilizar, mas mesmo naquelas que eram mais assim, eu sempre consegui participar e a gente vê algumas coisas boas no nível psicológico, até nosso mesmo, pessoal, é muito legal. Eu acho importante também a gente salientar que as mamães têm que se abrir também para essa presença, né? Porque às vezes a mãe fica tão absorvida ali nessa relação nos primeiros dias que ela não permite muito a entrada do pai. Ou até esquece que tem um pai ali, coitado. E não só do pai, né? De outras de ajudas outras quando pessoas, existem, de sabe? avós, né? Mas que ajudam assim, demais. permitir Não ficar também, insegura, com medo dele ajudar. Deixar o pai participar disso, desse momento, que vai ter ganho tanto na parte prática, Claro. como a Letícia falou, mas também em toda a questão emocional, né, da própria segurança da mãe. Ajuda do muito o bebê. casal, assim, até na cumplicidade deles, na comunicação Um entende deles. mais o outro, né?
Só em relação a isso que ela falou, isso é muito interessante mesmo, porque a mãe, ela já se acha autodidata em ser mãe. E ela acha que o pai é ruim, assim. Isso, então, ele não sabe nada, ele vai pegar, vai quebrar o menino, vai não sei o quê. Quantas vezes eu já cheguei na maternidade, assim, pra fazer uma visita, o pai tá lá dando tudo de si, colocando o menino pra rotar. Ela falou, não, tá errada essa posição. Não tem errado, não tem certo. Às vezes o pai tá ninando, cada um nina do jeito que quiser, né? Se a criança Então, estiver assim, se ela estiver confortável, tranquila, tem um jeito de ninar errado. Então, às vezes o pai tá lá tentando ajudar, né? Dar tudo de si e a mãe dá aquela podada, né? Não, e nessa questão da prematuridade aí, por exemplo, eu conheço um caso onde a mãe, os meninos ficaram lá internados, a mãe ela gripou nesse meio período. O pai ia fazer as visitas e aquele processo onde colocava assim a pele com o né? canguru, o pai que fazia. Porque pai peludo assim, feio, churecão, mas ele que estava lá. Isso é legal também, não é? Dizem até que para o bebê que está com dor de barriga, o contato com o colo do pai é melhor porque aquece, não sei. Na verdade é porque às vezes por causa do cheiro de leite da mãe, o neném fica meio desorientado. Então às vezes para acalmar, quando não é fome, não necessariamente o pai, mas uma figura que não está em lactação ajuda bastante. Isso é verdade. Eu tenho uma amiga que aconteceu isso. E aí o neném dela toda madrugada acordava e falou, não precisa, não é... Mas ele sentiu o cheiro dela e queria mamar. A partir daí o pai começou aí, acabou, filha. Todas as noites ele dormia direto. Acabou a comilança na madrugada. Verdade, tá certo, é assim que tem que estabelecer o padrão. Gente, que delícia ter vocês aqui. Vai ter que voltar mais, né, Serginho? Verdade. Assunto bom. Verdade verdadeira. Realmente, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Voltem sempre. De Tudo Um Pouco está de portas abertas para vocês. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Muito obrigado, obrigada. Letícia. Casa de vocês. Obrigada, gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.